Bom dia! Vamos aos poucos organizando um pouco o set para a gente começar nossas práticas. Para quem está chegando depois e vai estar acompanhando os 30 dias depois, quando estiver gravado no IGTV, nos primeiros dias eu vou sempre trazer um pouco de informação no começo para a gente entender como a gente vai direcionar esses 30 dias de prática, tá? E depois a gente vai se organizando. Deixa eu dar uma espiada aqui, se a gente tá com um espaço bom. Acho que sim. Então, a gente vai conversando e sempre quem for chegando, depois eu sugiro que acompanhe, eu vou deixar aqui no Instagram, naquelas bolinhas de informação, vai ter os 30 dias de prática somática. E eu vou deixar os materiais do IGTV gravados ali para você poder acompanhar. E vai ter uma série também dentro do IGTV que vai falar sobre as práticas. Então eu pretendo que ela fique aí por um tempo para o pessoal que quiser se desafiar, tentar fazer essa experiência para descobrir depois como funciona esse processo. E aí eu te explico algumas coisas, alguns focos que a gente vai trazer para a nossa prática. Além da gente pensar a prática como uma prática de yoga, a gente está olhando ela como um processo que traz as bases das teorias da terapia corporal, que ele vem de William Reich, um aluno de Freud, né, que eles construíram todo um desenvolvimento, um estudo relacionado a como o processo mental se relaciona com o corpo. Bom dia, vamos chegando. Eu tô começando a fazer as primeiras explicações até o pessoal se organizar e a gente logo vai começar. Então já podem organizar o seu ambiente de trabalho, de prática, enquanto vão me ouvindo. Então quando Reich começou a perceber que de fato tudo aquilo que se percebia junto com Freud, que se relacionava ao inconsciente, também acabava impactando no corpo. Por quê? Porque o sistema neural ele é completamente integrado com o corpo físico. Então tem informações que ficam no nível do inconsciente, ou níveis profundos, né, camadas mais profundas da mente, que elas simplesmente geram reações corporais, tanto quanto uma reação fisiológica de resposta ao meio, quanto uma reação de musculaturas mesmo, que são acionadas para terem determinados comportamentos e determinadas atitudes. Então, hoje em dia, o meu cliente que trabalha aqui na Corpo Fala, ele tem essa possibilidade, né, se ele quiser, porque isso vem da minha formação, de fazer um processo como esse que a gente vai fazer e de cotidianamente aproveitar para identificar esses parâmetros mais profundos, trazer para umas camadas um pouco mais conscientes do que está acontecendo, se dar conta de alguns gatilhos e organizar o sistema corporal e neural. Então é um processo de autorregulação. Também é um processo que a gente vai gerando mais autonomia. E o que significa essa autonomia? Significa a gente poder se apropriar do que está acontecendo com a gente. Tá? Isso, vamos chegando que eu estou começando a dar as primeiras explicações. Esse material vai sempre ficar no IGTV, depois vocês acessem lá naquela bolinha dos 30 dias de prática, vai ter ali sempre todas as práticas. Hoje nós estamos no dia 1. E eu tô começando a dar as primeiras orientações de como é que a gente vai proceder, tá? Então, o sistema neural, ele precisa dessa autorregulação. E isso é o que vai garantir que os sistemas, as estruturas, as musculaturas, os órgãos tenham um funcionamento adequado, tenham a liberação adequada de hormônio. E não é um processo que acontece assim, a gente faz uma super mega prática e depois fica acontecendo. O ideal é que a gente faça práticas menores e que cotidianamente a gente vá lembrando o organismo desse processo de autorregulação, de auto-organização, que é o que a gente vai fazer aqui, que é a experiência que nós vamos testar. Então, eu sempre vou dar alguns direcionamentos, alguns enfoques, a gente não vai deixar a nossa mente solta, porque o objetivo é exatamente ajudar a mente a se realinhar com o corpo e tornar isso um processo saudável que te gere mais
qualidade de vida. Vai impactar em algumas coisas no teu físico, sim, porque você vai ver que a gente vai trabalhar muito, por exemplo, ao longo do sistema da coluna vertebral, para liberar, para organizar. Tem um outro impacto que é bem importante, que a gente sempre vai trabalhar com uma percepção de contração e de relaxamento, que gera pulsação no corpo. Então a gente não deixa o corpo travar e criar o que na terapia corporal a gente chama de bloqueio ou de coraça, né? A gente não deixa essas travas ficarem tensas e fortalecidas, a gente vai destravando. E isso vai impactando o sistema neural e vice-versa. Então nós vamos entender um pouco mais isso ao longo de todo o processo aí dos 30 dias. Como vai funcionar? O ideal é agora, que a gente já está começando aqui a se organizar, que você tenha algum material que você possa fazer anotações. Eu às vezes anoto em bilhetinhos, mas é bom se você tem um caderno, já separa para você fazer as suas próprias anotações, como diário de bordo mesmo. Então vai aí, busca um papel, uma caneta, ou depois dessa mini prática, pega um papel e uma caneta. Por quê? Porque a gente vai fazer como se a gente estivesse fazendo um diário. A gente precisa entender um pouco como o sistema está funcionando, como se a gente estivesse fazendo uma fotografia e depois conduzindo esse sistema para algumas coisas que a gente vai querer, tá? Que eu vou te explicar como vai fazer isso. Mas o que você vai anotar? Você vai anotar suas percepções, né? Qual é o seu estado mental? E aqui a gente já tem um processo de fazer um manejo de estados emocionais, de tipos de frase que ficam passando pela mente. Isso é bem comum na prática. Você vai ver que às vezes a gente senta ali para fazer a prática e tem uma frase que fica vindo e vindo e vindo, e recorrente de uma outra coisa que não é nada do que está acontecendo aqui. Então você vai lá e anota no seu caderno. Você tira ela da sua mente e anota essa frase no seu caderno. Porque isso tudo diz respeito à comunicação intrapessoal. Se você percebe que hoje você acordou, levantou, ou a hora que você for fazer aqui a sua prática, tem algum estado emocional mais presente, né? Hoje estou mais melancólica, hoje estou mais irritada, hoje estou mais frustrada, anota. Faz anotações para você entendendo o teu processo, tá? E aí a gente vai trabalhar como? Você anota o seu diário, você pode até escolher um tema maior de como você está começando. Por exemplo, estou lidando com um processo intenso de ansiedade vinculado a esse novo momento onde tem isolamento, tem distanciamento, tem quarentena, mudou o trabalho, mudou, né, uma confusão. Estou neste momento. Anota isso, tá? E a gente vai direcionando daqui. Nós vamos fazer práticas curtas, então eu vou praticamente te ensinar hoje o que a gente vai fazer, a gente vai testar um pouco. E você repete pelo menos amanhã ou nos próximos dias. Sempre eu vou fazer as lives nas segundas, quartas e sextas às 9, vou fazer em sequência. Aí depois você volta, vem para as lives e repete no dia seguinte e vai fazendo as tuas anotações. Eu tô deixando um material que é tipo um formulário, para caso você precise falar comigo ou queira pontuar alguma coisa, eu queira dar um feedback, eu queira dizer, nossa, me dei conta de tal coisa, ou tô com uma dúvida aqui. Então eu organizei um formulário inteiro que você entra ali pelo meu link da minha bio, tá? Para não ficar assim mensagem em vários meios, porque fora daqui eu tenho vários atendimentos. Então aí eu olho tudo que é do pessoal do Instagram ali naquele material. Se você precisar, você me manda por lá, tá? Se não, a gente vai seguindo aqui nas práticas. Vamos lá, você já tem seu diário de bordo, já tem algumas anotações para fazer, eu vou pro meu tapete, você vai pro seu espaço e lá também no formulário, se precisar alguma organização diferente, tu me pergunta, ou alguma adaptação que você tenha, porque às vezes, e isso é bem importante, a prática ela é pessoal. O meu corpo, o meu movimento, ele é um modelo, mas ele não é a resposta em si mesma. A grande resposta, a grande chave é você encontrar o ajuste e a organização para o seu corpo, tá? Isso é bem importante. Então, o teu corpo, o teu ajuste, a tua organização. Se tu tiveres alguma coisa específica, me manda lá, porque eu vou também conduzindo as práticas para a gente conseguir
e respondendo já aqui na prática, que esse é o objetivo. Vamos pro tapete. Depois vocês me contem se o som tá ok, se tá tudo direitinho, dá pra ouvir bem. Volume, tudo normal? Perfeito. Então, gente, olha só, o meu tapete eu vou deixar de lado para você poder enxergar algumas coisas um pouco diferentes. O que a gente vai ter aqui? Sempre se trabalha ao longo do tapete para você conseguir entender relações de ajuste, de encaixe que são mais seguras, tá? Então a gente traz alinhamento. Sempre ao longo do tapete eu sempre vou estar aqui, eu tô de frente pro meu tapete. Quando eu for trabalhar de lado, eu vou te dizer e eu vou ficar realmente bem de lado. Mas se você olhar aqui para os meus pés, a distância para a borda do meu tapete é a mesma. Então é assim que a gente vai se basear para conseguir fazer esse trabalho, né, à distância. Nós vamos começar sentados. Algumas pessoas têm dificuldade em sentar no chão. Se você tiver isso, depois você me escreve lá, porque aí eu vou dar algumas sugestões. Senão a gente vai partir do que é mais básico. Você pode sentar, se precisar, senta em cima de um apoio, de uma almofada. Lembra que eu comentei das estruturas que a gente vai precisar? E a gente vai fazer o seguinte. Primeira informação é o tipo de respiração que a gente vai usar durante todos esses dias de prática, durante esse processo, que vai ser uma respiração que chama Ujjayi Pranayama. A gente faz um leve fechamento aqui na glote e quando a gente estiver respirando, o ar passa com um pouco de dificuldade. Se eu fizer com os lábios abertos, fica mais ou menos esse som. Vou te mostrar, tá? Você viu que tem um som mesmo como um sussurro? Então você fecha um pouco só a sua glote e o ar vai passando com esse sussurro. Mas eu vou trabalhar com os lábios fechados. E aí o sussurro fica baixinho, tanto quando inspira quanto quando exala. Então agora, enquanto eu vou falando, você já começa a testar o seu sussurro. Outro detalhe desse sussurro é que ele precisa estar bem contínuo. Ele precisa estar bem, né, contínuo na inspiração e bem contínuo na exalação. Às vezes ele fica assim, ó. A gente percebe que a respiração não está conseguindo ficar contínua. Vai trabalhando, vai fazendo o teu processo para deixar bem redondo. Exalação, ela vai ficar maior. Você vai ver que conforme você vai respirando, a exalação vai ficando maior que a inspiração. Isso está certo. E aí tem mais duas informações bem importantes, que é, respiração tem 4 etapas, tá? 4 etapas mesmo. Tem uma etapa de inspiração, uma pausa, uma etapa de exalação, que é mais longa que a inspiração, e uma pequena pausa. Então são 4 momentos, e você vai ver que muitas vezes a gente vai precisar desses 4 momentos na prática. Então, enquanto eu vou falando, você já vai fazendo. Inspira, pausou, exala, pausou, inspira, pausa, exala, pausa. Segue fazendo esse movimento mesmo quando eu estiver falando, tá? E segue se ouvindo, porque eu vou estar falando, então eu não vou estar respirando, mas você vai estar respirando e vai estar ouvindo esse som e percebendo essas pequenas pausas. No começo, às vezes, fica difícil de coordenar e você vai ver que de vez em quando vai esquecer. Não tem problema, eu vou te lembrar, lembra da respiração? Você lembra da respiração e retoma o ciclo. Sempre, respiração muito encaixada com o corpo, tá? Agora, outro detalhe aqui, ó, região de costelas. Região bem das costelas. Vamos olhar para a respiração um pouco mais profundo, porque depois você vai ter que colocar ela em cima de todas as posturas, em todas as práticas.
Quando eu inspiro, o movimento de costelas é esse aqui, olha para as minhas mãos, tá? Quando eu exalo, inspiro, exalo. Então você tem, o que acontece no corpo? Quando inspira o corpo, o ar faz assim, ó. Inspira, entra ar, abre costelas. Exala, tudo volta naturalmente. As costelas se movimentam para frente, para os lados e para as costas. Então já começa a treinar essa percepção. E é um movimento muito mais para baixo do que aqui em cima. Então quase não tem movimento aqui em cima de respiração, porque exatamente a gente quer levar lá para baixo, tá? Então agora a gente vai ficar com as mãos paradinhas aqui sobre as pernas, mas tentando fazer esse movimento de respiração. Pausei, ó, inspira. Vai fazendo esse movimento. E agora já um detalhe, observa para onde a tua mente vai quando você está fazendo esse movimento de respiração. É muito comum acontecer de você estar respirando e ela vai para uma outra coisa, ela dispersa ou ela se agita, tá? E tá tudo certo, não te preocupa, é normal. Mas o que você vai fazer? Você vai treinar para deixa ela ir, observa para onde a mente vai e traz ela de volta para esse ciclo de respiração. Então a respiração vai ser nosso fio condutor, ela é base, tá? Por isso que a gente sabe que yoga, processo terapêutico mais profundo, ele tem tanto impacto, né, em pessoas que têm processos de ansiedade ou outros perfis de processos, porque a gente vai treinando o organismo a fazer esse procedimento, tá? Então ele vai escapar para outras coisas, você volta para a respiração. Se precisar, solta pela boca. Fecha os olhos. Som de Ujjayi Pranayama. Movimento das costelas. Observa por onde a tua mente passeia, toma consciência e suavemente traz ela de volta para o movimento e para o som da respiração. Sem conflito, você convida a sua mente a voltar para o som e para o movimento da respiração. E esse processo vai se repetir tantas vezes quantas vezes você precisar, tá? Aí, enquanto você vai respirando, você vai começar a imaginar que a sua respiração está muito mais larga do que a respiração apenas pulmonar. Você vai colocar o foco da sua atenção numa respiração como se ela estivesse acontecendo ao longo da sua coluna, começando lá na base, no finalzinho do corpo, e subindo em direção à base da cabeça e se espalhando no crânio. Então observa esse fluxo de respiração, esse movimento.
E observa que é como se já começasse a acontecer uma pequena pulsação que vem nessa velocidade, que vem nesse movimento. Algumas partes do corpo, talvez, você vai perceber que a gente vai sensibilizar muito o nosso corpo. Algumas partes talvez já estejam sentindo uma pequena pulsação, um movimento interno, que parece que acompanha esse movimento de respiração que você está imaginando. Observa no seu corpo, toma consciência e volta para a sensação de respiração. Então, hoje essa é a informação número 1 para a nossa prática 1, tá? Que você vai repetir amanhã e você vai fazer as suas anotações lá no diário que eu falei no início da gravação. Quem chegou depois pode assistir a prática inteira no IGTV, tá? Se precisar, solta pela boca, esvazia. E começa a observar agora um detalhe bem importante, que tem algumas partes do corpo que os músculos já precisam estar um pouco mais firmes para dar sustentação e outras não precisam. Então, junto com a respiração, essa vai ser a segunda informação que a gente vai prestar muita atenção em todas as práticas a partir de agora. Sempre existe ativação e relaxamento. E aí eu já vou te dar um spoiler. Para nós ocidentais, a regra básica é, geralmente, a gente tem muito mais ativação, tensão e carga do que relaxamento, tá? Então observa, porque o teu corpo com certeza vai te mostrar isso. Abre os teus olhos, dá uma espiada aqui pra mim. Tem uma região, esta região do corpo, que pega baixo ventre, pega a região do ventre, pega a região do umbigo e um pouquinho ainda acima do umbigo. Esta região, que a gente vai imaginar com um centro no ponto 4 dedos abaixo do umbigo, vai ser a região que a gente vai chamar de centro de força, tá? Porque ele é o centro de força, é onde a gente tem todas as musculaturas para isso. Esta região já precisa estar um pouco mais ativa para segurar a tua coluna alinhada. Observa se isso está acontecendo aí enquanto você respira. E ativando aqui na frente, você alivia aqui nos ombros. Isso, ativa na frente, alivia os ombros, alivia as costas. As costas ficam apenas estruturadas para ficar no alongamento, no alinhamento. E apenas isso. Ótimo, mantenha essa percepção de centro de força que vai estar sempre mais ativado. Ele é o lugar que tem que estar ativado, tá? E aí eu vou te passar mais 2 posturas para hoje, que é o que você vai trabalhar ainda hoje, se quiser mais um pouco, e amanhã, tá? Com todas essas informações. Respiração, centro de ativação, outras partes relaxadas.
Vamos dar uma olhada aqui, uma postura bem básica que a gente usa no yoga e eu vou te dar informações para o processo da terapia corporal. Ela é chamada Mukha Svanasana, que é cachorro olhando para baixo. Você vai ver muito essa postura por aí, mas ela tem alguns detalhes que a gente precisa, tá? Que é, quando passa as pernas para trás, a gente coloca as mãos para frente. Lembra, eu tô bem na frente do meu tapete. Dedo médio da mão bem reto para frente. As mãos um pouco só mais distantes que os ombros. Agora, eu preciso ativar esses músculos dos dedos, empurrando essa parte da mão aqui para o chão. O peso não pode ficar aqui, tá? Então, eu empurro mesmo, eu ativo lá para frente. Quando eu ativar aqui os meus braços, eu vou estar ativando as musculaturas de antebraço, de braço e eu vou começar a estruturar as costas. Para fazer isso, eu coloco ponta do pé no chão e eu subo a bacia, ó, subo bem o quadril. Como se eu quisesse empurrar o cóccix lá para o teto. Aqui eu te sugiro deixar o joelho dobrado, tá? Dobra mesmo o teu joelho. Empurra força nos dedos das mãos, solta o pescoço. O que eu tenho aqui nessa postura? Se precisar, volta para o chão, descansa. Eu vou te dar mais algumas orientações. Eu tenho uma força integrada, eu ainda tenho centro de força e eu distribuo o esforço entre os braços e as pernas, tá? Então agora a gente vai ir para a posição e nós vamos tentar ficar 5 ou 7 respirações. E aí você lembra da respiração, lembra da ativação e do relaxamento. Quando completou, vem para o chão, joelho no chão e aqui, ó, segue respirando, estica bem os seus braços, senta como se fosse sentar lá para trás, coloca a testa no chão e caminha com as mãos para frente. E aí volta tudo. E vamos ver mais uns detalhes aqui pra gente, tá? 5 a 7 respirações. Se pro teu corpo precisar menos, faz menos, tá? Lembra que esse é o meu corpo, é uma orientação para você ter um norte. Mas a gente tem que ouvir o que o corpo tá precisando, demandando. Quando vier pro chão e espreguiçar bem os braços lá pra frente, você vai sentir que faz como se estivesse tentando fazer uma abertura lá nas costas. Então a gente tenta não deixar as costas enrijecerem, tá? Você deixa as costas fazerem um movimento e abrirem lá pra frente e joga a respiração lá pra trás
E aí você pode ficar mais que 7 respirações, pode ficar umas 10 respirações. Processo mental e emocional é a mesma coisa. Às vezes a mente vai escapar para uma sensação, por uma emoção, por um pensamento, por um diálogo específico na mente, né? Lembra que eu trabalho com comunicação, então você vai ver que tem muito essa percepção dos diálogos mentais. Observa qual é o diálogo, toma consciência e volta para a respiração. Treina esse processo de voltar para a respiração. Depois dessa posição, aí vai ser a última de hoje, tá? Que aí você vai trabalhar essa prática e vai trabalhar amanhã. E no fim de semana, na segunda-feira, a gente volta de novo com as sequências. Então, para hoje, depois que você fez lá o alongamento, você vai subir, você vai vir de novo pro Adho Mukha Svanasana. Você vai dar um passo grande para frente. Dê um passo o maior que você puder. Se ele não chegar muito aqui na frente, vem trazendo o teu pé. E lá atrás, o meu calcanhar tá alto no chão. Entre os dois pés tem 5, assim, tem um palmo de distância, né? Daqui para lá. E eu vou trabalhar para tentar ficar um pouco aqui na posição, com uma mão apenas no chão. Se for preciso, toca as duas. Se der, centro de força, firma e sobe um pouquinho. Eu não tenho muito apoio aqui na mão direita. Eu não deixo o peso aqui embaixo. O peso é do centro de força. Você fica mais ou menos 5 respirações, ou mais ou menos. E você desce, alonga do Mukha Svanasana e vem para o chão. Vamos fazer juntos com a outra perna. E aí você vai medir um pouco mais, um pouco menos que 5 respirações para o teu corpo. Equilíbrio. Distribui a força nas duas pernas. Não força o pescoço. Eu alongo. Eu desço lá embaixo, postura da criança. E aí a gente vem voltando para a posição sentada.
que volta para a posição sentada, fecha os teus olhos. De novo, ativa o centro de força do corpo. E observa a respiração e essas pequenas pulsações internas. Que o corpo já começa a acordar, né? Ele fica mais pulsante. E só o que você vai fazer agora é ir respirando como a gente fez no início da prática e dando tempo para o corpo se organizar. Permitindo que essa sensação de pulsação e de respiração elas percorram o corpo todo, sem travar nenhuma parte do corpo. Observa como naturalmente o teu corpo ele vai tentar encontrar uma velocidade de respiração que faça sentido para essa pulsação, para essa sensação de que o corpo inteiro está respirando. E você apenas vai tomando consciência disso e vai observando como o organismo vai buscando essa reorganização, sem precisar forçar nada. Então aqui você registra essa sensação, registra esse tempo interno de respiração, porque ele é teu, é do teu corpo. Registra as tuas percepções. Depois, se você precisar, você escreve no seu diário de bordo, lembra? Escreve tudo o que você está percebendo. Como se a gente estivesse apenas acolhendo esses movimentos internos, essas sensações, de uma forma muito gostosa, muito confortável. Aqui a gente vai encerrar esse primeiro movimento de prática, essa primeira prática curta. Algumas dicas para agora. Tenta não sair correndo para fazer alguma coisa agora, tá? Tenta trazer os teus movimentos, a tua rotina de forma que você consiga ir integrando essa sensação desse tempo interno com o teu cotidiano. Então a gente vai ensinando o organismo a levar para o dia a dia essa referência interna que é a que faz mais sentido, é a real, tá? Não é essa correria não louca que a gente vive por aí. Repete, se você quiser ainda hoje ou amanhã, esse procedimento, essa mini prática. Repete ainda no fim de semana. Segunda-feira a gente tem mais movimento e essas instruções já vão ser a base para tudo que a gente for fazer, tá? Vou te pedir, se você souber alguém que possa aproveitar, praticar, aproveita e divulga, né? Traz a pessoa também para a prática, porque daqui a um mês
Quero que a gente possa conversar um pouco e vocês me digam o que aconteceu, como foi, qual foi essa experiência que vocês tiveram. Certo? Bom dia para vocês. Se precisarem, vão lá naquele link para me escrever, para conversar, para mandar recado que vocês precisarem, que eu consigo olhar de todo mundo e sei que é em relação a essa mini prática, tá? Fiquem muito bem.